Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos daquilo que o Senhor tem nos dado, nos permitido aprender sobre a sua palavra, da sua palavra. E nós vamos juntos, como já temos feito aqui esses dias, continuar estudando sobre como estudar a Bíblia. O livro do nosso querido pastor John MacArthur, que ele tem nos ajudado a entender o porquê, os benefícios, a importância de nós estudarmos a Bíblia. Mas antes vamos orar, porque antes do pastor John MacArthur, do seu livro, nós precisamos da instrução, da orientação, da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos convence daquilo que nós precisamos ser convencidos. E sem Deus, sem o Espírito Santo, sem Jesus Cristo em nossos corações, nós não somos nada e nós não podemos nada. Oremos então. Senhor Deus, nosso amado Pai que está nos céus, nós somos gratos, Senhor, imensamente pela Tua palavra, pelo Teu cuidado em nossas vidas, pela proteção que o Senhor nos dá. Pai amado, Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde os nossos caminhos, que o Senhor vá adiante de nós em tudo, Senhor. Ó Deus amado, esta semana, quando o mundo todo volta os seus olhares lá para o leste europeu, Senhor, essa guerra que se iniciou durante essa semana, entre, Pai, Rússia e Ucrânia, Deus. Ó Pai, ser com os teus servos ali naqueles dois países, não somente os teus servos, Senhor, mas todas as pessoas que ali estão. Deus querido, protege os indefesos, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria a esses líderes humanos, Pai, que estão ali, mexendo com as vidas de tantas pessoas. Ó Deus, por favor, move os corações em Tua direção, Senhor. Nós te rogamos. Pai, nós te pedimos também pelo nosso país, nesse momento, Senhor. Agradecemos pelo arrefecimento da pandemia. Agradecemos porque nós já podemos voltar aos nossos trabalhos, ainda que com os cuidados que ainda precisamos ter. Nós te agradecemos, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem dado às pessoas, aos cientistas de descobrirem a vacina. Pai, muito obrigada. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a continuar cuidando uns dos outros, protegendo-nos, Senhor, contra todo mal. Pai, neste momento, nós queremos pedir a orientação do Teu Santo Espírito para tudo quanto vai ser falado aqui neste momento, nesta aula de Escola Bíblica Dominical. Pai, Senhor, nós entendemos a importância da Tua palavra, Pai, para o nosso crescimento espiritual. O Senhor deixou esse livro, esse texto escrito para nós. Pai, o Senhor se revelou a nós através dela. E, Senhor, como nós ouvimos um teólogo aqui do Brasil dizer, o Senhor falou na linguagem dos homens. Pai, o Senhor falou conosco de uma maneira que nós pudéssemos entender. O Senhor usou a nossa linguagem. O Senhor usou os vários idiomas para falar conosco. E a Bíblia, Pai, nós assim cremos. É a Tua revelação escrita. Muito obrigada, porque o Senhor se preocupou conosco desta maneira. E o Senhor não somente enviou o Seu Filho ao mundo, o Logos vivo, mas também o Senhor nos deu a palavra escrita, a revelação escrita, para que nós pudéssemos compreender ainda mais daquele que é o Salvador do mundo. Pai, ajuda-nos a entender o que Tu queres de nós através da Tua palavra, como Tu queres que nós estudemos a Tua palavra, porque, Senhor, nós devemos estudar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, haja no meu coração, no coração de cada irmão, cada irmã que nos ouve nesta manhã de domingo. Que a Tua palavra ache lugar em cada coração que ouvir esta palavra em qualquer canto, em qualquer tempo. Abençoa-nos, Senhor, e usa-nos como instrumento nas Tuas mãos somente, para a honra e glória do Teu nome, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos então, como já falamos, estudando o livro do John MacArthur, Como Estudar a Bíblia. Nós estamos nesse primeiro
bimestre depois de janeiro, os meses de fevereiro e março, ainda dessa forma remota, né, aqui na nossa escola bíblica dominical, estudando aquilo que nós chamamos de bibliologia. Nós já falamos aqui, o estudo da Bíblia, né, estudar a Bíblia, entender o que é a Bíblia e como ela chegou até nós. Nós já aprendemos nesses dias sobre o poder da palavra, o poder que tem a Bíblia na nossa vida. Já aprendemos os argumentos que nós podemos usar para, corroborar a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? O argumento da sua indestrutibilidade, o argumento da própria natureza das Escrituras, o conteúdo que ela carrega, o fato dela ter uma unidade, uma unicidade, a influência que esse livro tem na vida das pessoas, quantas pessoas nós ouvimos falar e contar, quantos testemunhos dados de que o texto bíblico transformou uma vida, até nas nossas próprias vidas, quantas vezes a leitura bíblica desperta em nós um desejo de seguir aquilo que a Bíblia está direcionando e ela muda o nosso caminho, né? Ela é autoritativa também. Nós estudamos na segunda lição a forma como esta biblioteca, né, como foi formado o cânon, né, da palavra, como Deus usou homens inspirados para escrever o texto bíblico. Nós aprendemos sobre a inspiração das Escrituras, o que ela é e por que nós cremos na inspiração das Escrituras. E também nós comprovamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a autenticidade da Bíblia, para que nós possamos realmente entender que a Bíblia é, de verdade, a revelação escrita de Deus. Nós vamos ler, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, os irmãos já devem estar com este versículo de cor, né, memorizado nas suas mentes. E eu gosto de lembrar também que é bom que a gente tenha um papel e caneta para anotar. Se nós nos dispersarmos, ainda mais que estamos em nossas casas, nós não vamos fixar muita coisa. Então, quando a gente se propõe a anotar, aquilo fica mais interiorizado na nossa mente. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A Bíblia Sagrada é o maior livro de todos os tempos. Devido à sua antiguidade, é um dos livros, não é o mais antigo, mas é um dos livros mais antigos, né? Nós sabemos que a Bíblia era escrita à mão, em pergaminhos, né, desde quando ela iniciou, só depois que foi compilado todo o texto, quando era ainda a Torá dos judeus, a parte dos 5 livros do Antigo Testamento, aquilo que Timóteo, na verdade, diz aqui, as Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo, na verdade, ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não existia, mas nós entendemos que isso se estende a todo o texto, depois que o cânon foi compilado. Então, devido à sua antiguidade e à forma como ela circula, a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, é o livro mais traduzido para o maior número de línguas que existem no mundo, né? E a sua extraordinária grandeza como obra literária, sua extrema importância para toda a humanidade, não somente para nós que somos cristãos, mas para a humanidade de uma maneira geral. A Bíblia, então, nós vamos falar hoje sobre a autenticidade da Bíblia, né? Como ela é autêntica. A palavra autenticidade tem origem no grego, autenteis, com o significado daquilo que é verdadeiro. Você fala, eu vou autenticar o meu documento. Quando a gente tira uma xerox do documento e a gente vai autenticar, a gente leva no lugar,
né? Coloca-se o papelzinho, o selo, porque a pessoa está dizendo, olha, isso aqui corresponde ao verdadeiro, né? Quando autentica uma cópia, é porque corresponde ao verdadeiro, da autenticidade. Então, a Bíblia, ela é autêntica, ela é verdadeira. E existem 5 áreas básicas que nós vemos na própria Bíblia que comprovam a autenticidade das Escrituras. A primeira delas está registrada, né, em 1 João 1,9. Talvez você já começou a recitar aí na sua mente, 1 João 1,9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, a experiência. Essa é uma das primeiras áreas que nós podemos colocar como prova da autenticidade das Escrituras, embora também seja talvez a mais frágil, né? A mais frágil prova, porque ela dá conta da experiência de cada um. Então, como a Bíblia transforma vidas. 2 Coríntios 5,17 diz, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É claro que nós sabemos que é Cristo quem transforma, é o Evangelho de Cristo, é Cristo em nós que faz a transformação, mas o conhecimento de Cristo vem através da palavra de Deus, da Bíblia, né? Quantas pessoas, irmãos, nós temos aqui na nossa própria igreja, quantas pessoas que, pela leitura da palavra somente, foram convencidos do seu pecado. E quando eu digo somente, não é menosprezando a leitura da Bíblia, mas eu quero dizer sem a necessidade de que uma outra pessoa falasse, de que houvesse uma pregação de púlpito ou um evangelismo pessoal. Não, a pessoa leu a Bíblia e pela leitura da Bíblia, ela compreendeu os seus erros, as suas falhas, a sua fraqueza diante de Deus, a sua falibilidade e recorreu a Cristo como Salvador pessoal. Então, a Bíblia, a leitura da Bíblia, ela é capaz de transformar vidas, né? Quando nós lemos a Bíblia, não porque a Bíblia tem poder em si mesma, mas porque ela é a palavra de Deus. O poder que a Bíblia tem é conferido a ela pelo próprio Deus. Hebreus 14, livro de Hebreus, carta de Hebreus, né? Nós não sabemos quem é o autor desta carta, mas ele foi considerado inspirado para fazer parte do cânon bíblico. Então, desculpe, Hebreus 4, não Hebreus 14, mas Hebreus 4, 12, diz que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes, é capaz de penetrar até a divisão de medula, né, e espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a Bíblia, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Os discípulos, quando eles estavam no caminho de Emaús, não sei se os irmãos lembram essa história, né? Logo depois da morte de Jesus Cristo, 2 discípulos iam caminhando para uma cidade chamada Emaús. E de repente, um homem se aproxima deles e começa a andar e conversar com eles, né? E aí eles vão conversando e aquele homem começa a falar algumas coisas do que tinha acontecido, né? E quando vai, diz assim, ó, vamos ler, Lucas 24, 31 em diante. Vamos ler um pouquinho antes, né? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. E nesse momento eles reconheceram Jesus Cristo, né? Então abriram os olhos e o reconheceram. E ele se desapareceu. E eles disseram um para o outro, você não estava sentindo aquele calor no seu coração enquanto ele falava? Então a Bíblia faz isso, ela aquece o coração. Quantas vezes nós estamos lendo as Escrituras e nós realmente sentimos a presença de Deus ali, porque a Bíblia fala de Deus, ela é água que purifica os nossos corações, ela aquece, né? Traz aquela sensação, aquele quentinho ao nosso coração. Então, a primeira área que comprova a autenticidade da Bíblia,
que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia tem a autenticidade e a experiência. A segunda área é a ciência. Aqui, irmãos, nós vamos fazer assim uma ressalva. Temos que lembrar que a Bíblia não é um livro científico, como também não é um livro histórico, no sentido da história da humanidade, história geral, história contemporânea, história moderna, não é um livro histórico, como também não é um livro de poemas, um livro de literatura, né? A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Deus usou gêneros literários para falar ao homem. Sim, ele usou a narrativa, maior parte da Bíblia é narrativa. Essas narrativas, elas podem ser livros históricos, ou as cartas, né? As epístolas são narrativas também, alguns deles são narrativas. As profecias, os livros proféticos são narrativas, mas Deus também usou poemas, né? Ele usou poemas, a gente conhece os livros da Bíblia chamados de poéticos, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes e Cantares, são considerados livros poéticos. Então Deus usou homens diferentes, épocas diferentes, gêneros literários diferentes para falar ao nosso coração através das Escrituras. Mas uma área que comprova que a Bíblia é a palavra de Deus é a ciência. Não porque a Bíblia é um livro científico, mas que a Bíblia fala de alguns princípios científicos, e alguns deles até antes mesmo que a ciência houvesse falado. Embora, em alguns episódios, a percepção humana fala mais alto, né? Quem não conhece o texto que fala que o sol parou? Josué escreve em Josué 10:13 que o sol parou. Depois de muitos anos que esse texto foi escrito, a ciência determina que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. Mas a percepção do ser humano, quando olhou para o céu naquele momento, era que o Sol parou no lugar. Então, vamos ver que princípios são esses mencionados nas Escrituras, né? Que ele traz como verdades antes mesmo que fossem descobertos. Em Isaías 55:10... Isaías capítulo 55 e verso 10, nós temos o seguinte princípio. Isaías 55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Então, especialmente o verso 10, ele está falando aqui, talvez os irmãos reconheceram, está falando sobre o ciclo da água, né? As crianças no segundo ano, terceiro ano, já aprendem qual é o ciclo da água, o que é evapora, se transforma em nuvem e volta para o chão na forma de chuva. Então, olha o versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra. Desce e torna para o céu. Então, falando aqui do ciclo da água. Jó 36, 27 e 29 também traz o mesmo princípio. Jó 36, 27 e 29 traz para nós também esse mesmo princípio. Eu vou ler aqui para os irmãos. Jó 36, 27 e 29. Porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Então, mais uma vez, falando sobre o ciclo da água, né? Ele atrai as gotas d'água. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Salmo 137, 7. Em Jeremias 31, 35 a 36, também a Bíblia fala sobre as órbitas fixas dos corpos celestiais, né? As órbitas fixas, né? Numa época que nem se sabia que cada planeta, cada corpo celeste tinha a sua própria órbita. A Bíblia já falava em órbitas celestes. Jeremias 31, de 35 e 36.
Diz assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, o sol, a lua e as estrelas, eles falam da sua órbita fixa, é algo que é fixo e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala também de algo uma palavra que eu não tinha conhecimento, irmãos, chamada a isostasia, que é o equilíbrio geológico, o equilíbrio gravitacional da Terra, né? E a Bíblia fala também sobre isso, quando ela afirma que são precisos pesos iguais para suportar pesos iguais. Então, por isso a massa da Terra precisa ser suportada por uma massa de água. Então, a Bíblia já falava sobre isso muito antes da geologia afirmar isso nos seus princípios. Quando a Bíblia fala, ela faz com precisão. A ciência, então, é uma boa maneira de demonstrar a autenticidade das Escrituras. Se você começar a estudar as Escrituras, aplicando o conhecimento que você já tem, aquilo que você está estudando, o conhecimento científico, nós vamos ver que a ciência não vai destruir a Bíblia, mas pelo contrário, ela vai comprovar e a gente vai ver que isso é simplesmente incrível. O filósofo, biólogo e sociólogo inglês Herbert Spencer, que morreu em 1903, ele descobriu o maior fato sobre a categorização de todas as coisas do universo, diz o pastor John MacArthur. Ele disse que tudo poderia ser atribuído a essas 5 categorias. Que categorias são essas? Tempo, força, ação, espaço e matéria. E essas 5 categorias já estavam lá no início de tudo, em Gênesis, quando a Bíblia diz assim: no princípio, o tempo, Deus, a força, criou a ação, os céus e a terra, os céus, o espaço e a terra, a matéria. Então, as 5 forças da natureza estão presentes ali desde o capítulo 1 de Gênesis. Então, comprovam a autenticidade das Escrituras, a experiência, a ciência, o próprio Cristo. Cristo fala sobre a autenticidade das Escrituras. Em Mateus 5,18, ele diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Esse é um único texto somente, mas tantos outros textos o próprio Cristo citou. Porquanto está escrito, está assim escrito, disse o Senhor. Quando ele foi tentado por Satanás, ele usou as Escrituras. Várias vezes ele falou, diz assim diz a Escritura. Então o próprio Cristo corrobora a autenticidade das Escrituras. Nós acabamos de falar em ciência, mas algo que é talvez oposto à ciência, os milagres, né? Os milagres corroboram a autenticidade das Escrituras, porque Deus, ele não está limitado ao nosso conhecimento científico, ele não está limitado ao que a ciência diz. Os milagres de Deus, os milagres exercidos, os milagres executados na Bíblia, corroboram que a Bíblia é um livro autêntico. A Bíblia é um livro divino porque ele inclui milagres. Isso prova que Deus estava envolvido. As Escrituras falam dos milagres, fornecendo informações que os comprovam, né? Não falam de coisas aleatórias e sem sentido. A Bíblia dá informações explícitas sobre o milagre que aconteceram. O maior exemplo é quando Jesus ressuscitou. Mais de 500 pessoas o viram após a ressurreição. Não foram só os 12 apóstolos que viram Jesus Cristo, a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que mais de 500 pessoas o viram. Somente esse número de pessoas que o viram já convenceria qualquer jurado, assim como vários outros milagres relatados nas Escrituras. Os milagres nunca foram milagres que ninguém testemunhou. Pelo contrário, né? Houve sempre testemunhas oculares de que aquele milagre estava acontecendo. Então, nós já falamos aqui a experiência individual, a própria ciência, os milagres, o próprio Cristo e agora nós vamos falar sobre as profecias.
Soraya, mas como é que profecias podem corroborar, confirmar a autenticidade das Escrituras? Porque essas profecias foram cumpridas exatamente como elas estavam preditas. Nós vamos ver 4 profecias, embora haja mais, mas nós vamos ver 4 profecias que foram cumpridas com exatidão como foram ditas. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos, vamos citar o nascimento virginal de Cristo, ou seja, que Cristo viria de uma mulher e essa mulher seria virgem, né? Ela não teria tido ainda uma relação com um homem. Isaías 7,14 diz: eis que a virgem conceberá, não. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará uma luz, um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, essa foi a profecia. E nós sabemos que tem profecias mais detalhadas, né? Em Miqueias nós temos a profecia do lugar que Jesus Cristo ia nascer, como isso aconteceria. Mas só essa aqui já é suficiente. Mateus 1,23, em Mateus 1,23, nós temos já agora a profecia se cumprindo. Mateus 1,23 diz, o mesmo texto, né? O nascimento de Jesus, aqui está contando como foi o nascimento de Jesus, e aí repete a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, aqui já contando o cumprimento da profecia. Jesus Cristo veio, ele nasceu de uma virgem. A morte de Jesus Cristo na cruz. Salmo 22, Salmos 22, 16, Salmo 22, versículo 16, diz assim, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. O texto todo de Salmo 22, né, fala sobre a crucificação. E exatamente como está dito aqui, derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou e por aí vai. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. E se nós formos ler lá em João 19:36, nós vamos ver como aconteceu exatamente como foi predito. Então, a profecia feita mais de 700 anos antes de Cristo, de acontecer, e ela acontece exatamente como foi predito. João 19:36 diz assim. João, eu errei a referência. Não, isso mesmo, João 19:36. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassou. Então, se os irmãos lerem do versículo 31 até o 37 de João 19, os irmãos verão, né, o sorteio sobre as vestes sendo divididas, assim como foi predito lá em Salmos. O local da sepultura, Isaías 53 e verso 9. Isaías 53, um dos textos conhecidos nosso também, né? Isaías 53 e verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, a Bíblia prediz que ele teria um sepultamento de rico, né? Numa sepultura de rico. Em Mateus 27, de 57 a 60, nós temos
Ainda caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. Olha, irmãos, que magnífico, né? Que terrível esse cumprimento de profecia. E sobre a ressurreição de Cristo também. Em Salmo 16 e verso 10. Salmo 16 e verso 10. Nós temos a seguinte afirmação: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Todos nós sabemos que quando morremos, o nosso corpo material, ele se corrompe, né? Ele começa a se apodrecer e deteriorar. Mas aqui esse texto fala que o corpo de Cristo não aconteceria isso. E em Salmo 16, 10 e em Mateus 28, 6 nós vemos o cumprimento dessa profecia. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito, vinde ver onde ele jazia. Então, irmãos, a profecia do nascimento virginal de Cristo, a profecia da sua morte na cruz, a profecia do local da sua sepultura e da sua ressurreição. Só sobre Cristo aí nós falamos nesse cumprimento, nessa prova, mas tem muitas outras mais profecias que foram cumpridas. E a profecia bíblica, ela é ipsiliteri, ao pé da letra. Exatamente como ela é dita, ela acontece. Peter Stoner, um especialista em probabilidades de matemática, que escreveu um livro, Science Speaks, a ciência tem a palavra, afirma que se você pegar das profecias do Antigo Testamento, que se cumpriram em Jesus, e calcular as probabilidades dessas 8 profecias se cumprirem por acaso, a probabilidade seria de 1 em 10 que esse caso ocorresse. Então, seria uma profecia em 10 se fosse um acaso. Mas todas elas se cumpriram. Todas elas se cumpriram. Nós só podemos afirmar e reafirmar que a Bíblia é autêntica e que Deus é Deus, porque as profecias se cumpriram. Quando a Bíblia faz uma profecia, ela está correta e contém literalmente centenas de profecias cumpridas. Podemos então analisar a experiência, as ciências, as palavras de Cristo, os milagres e as profecias, para vermos que a Bíblia é verdadeiramente um livro incrível, a palavra de Deus. Mas além disso, irmãos, além de nós termos evidências dentro da própria Bíblia que comprovem a sua autenticidade, existem algumas evidências externas, né, algumas evidências históricas que podem também nos dar alguma direção, né, alguns pontos que comprovam a veracidade da Bíblia baseados em alguns estudos arqueológicos. Isso que eu vou citar aqui, né, foi um artigo que eu retirado da internet, não está no livro, os irmãos podem pesquisar se assim o quiserem, né? Foi encontrada uma pedra chamada Pedra de Pôncio Pilatos, em 1961, enquanto escavavam um teatro construído por Herodes, o Grande, em Cesareia, em Israel, uma equipe de arqueólogos descobriu uma pedra. Ele possuía uma inscrição na lateral com os dizeres Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Então veja bem, um nome que é citado na Bíblia, que todos nós conhecemos, e a história, né, os vestígios arqueológicos têm comprovado a existência desse personagem bíblico. A existência de Jesus Cristo é comprovada historicamente. A história não nega a existência do homem chamado Jesus Cristo. Quantos irmãos lembram do poço de Siloé? Aquela história contada na Bíblia do homem que se arrastava para ser banhado nas águas do poço e não conseguia até que Deus o curou, o reservatório de Siloé, não é? O cego. Jesus estava ali com ele no reservatório de Siloé. Em 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Encontraram o reservatório de Siloé exatamente onde João disse que ele estava. Existe também um lugar chamado Cidadela da Primavera. Após 20 anos escavando a cidade de Davi, principal sítio arqueológico de Jerusalém, foi descoberta a fortaleza Cidadela da Primavera.
A cidadela foi construída para salvar e proteger a água das fontes do Gion, dos inimigos que queriam conquistar as cidades, bem como proteger as pessoas que queriam beber água e voltar para a cidade. Afirma Horaia Dasberg, diretor de desenvolvimento da cidade de Davi. Os arqueólogos acreditam que essa é a mesma estrutura conquistada pelo rei Davi em Passagem de Samuel e o mesmo local onde Salomão foi ungido rei. Essas pessoas acreditam que esse lugar encontrado pode ter sido um lugar citado nas Escrituras. Os manuscritos do Mar Morto, não sei se os irmãos já ouviram falar, são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas no Mar Morto no fim da década de 40 e durante a década de 50. Os manuscritos do Mar Morto são, de longe, a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica usado pelos judeus atualmente. A autoria dos documentos é até hoje desconhecida. Com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, ela é atribuída aos essênios, uma seita judaica que viveu na região da descoberta e guarda semelhança com as práticas identificadas ali. Então, irmãos, evidências externas, evidências da própria história, que comprovam que a Bíblia é verdadeira, lugares que são citados na Bíblia, que são comprovadamente existentes, personagens da Bíblia, que existe uma comprovação de que eles existiram, de que foram reais. Como eu já falei há minutos atrás, a própria comprovação de que Jesus Cristo é um personagem, uma pessoa que existiu realmente. Mas, irmãos, nós sabemos que nada do que eu falei aqui hoje seria necessário, porque é o Espírito Santo de Deus quem confirma em nossos corações a autenticidade das Escrituras. Mas nós precisamos conhecer isso aqui para quê? Para que nós possamos levar essa verdade para outras pessoas que ainda não conhecem, para que nós possamos usar para convencer os incautos, para que nós possamos falar da verdade de Cristo e ter o conhecimento para fundamentar os nossos estudos. Irmãos, mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus, seja Ele quem nos revele aquilo que nós precisamos saber a respeito das Escrituras. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Que esta seja uma verdade em nossas vidas, que ela transforme a nossa vida, que nós tenhamos prazer de estudar as Escrituras de forma a que ela aqueça o nosso coração, como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nós, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigada, meu Pai querido, meu Pai amado, por tudo, Senhor, tudo o que o Senhor faz por nós, tudo o que o Senhor tem permitido que aconteça, por tudo, Senhor, que nós vivemos aqui. Que tudo, Senhor, que nós façamos seja unicamente para o louvor da Tua glória. Pai, eu te rogo e eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender a Bíblia como a Tua palavra revelada. E que a Bíblia, Senhor, penetre em nossos corações. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Até a próxima.